Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Novamente o assunto reencarnação. Novamente o pressuposto das vidas sucessivas. Sim, porque o pressuposto das vidas sucessivas, ou a reencarnação, a pressuposta justiça superior, isso não existe. Isso é um pressuposto que foi introduzido na Europa Ocidental pelo codificador há uns 150 anos atrás, para substituir a obra redentora de Jesus. Sim, porque o codificador não era cristão e, como homem humanista e também iluminista, ele achava que tudo tinha que ser resolvido na base da lógica e na base da razão, como se a lógica e a razão do homem pudessem substituir o poder e a soberana inteligência de Deus. Mas é assim que os homens começam os seus erros, com as suas autossuficiências. O pressuposto reencarnatório, ele não existe, nunca existiu nas Escrituras Sagradas, não existe nem sequer na vida prática, nunca foi retirado das Escrituras. Aqueles que têm essa esperança ou esse argumento podem ficar entristecidos, porque o pressuposto das vidas sucessivas não foi escondido e não foi extraído das Escrituras. Para nós cristãos com muito medo, medo do que não existe, introduzirmos a ressurreição, a regeneração, nada disso. Vocês estão falando com homens inteligentes, homens cristãos, evangelistas, líderes. Nós estudamos muito e nós temos um discernimento excelente, tá? Apesar do índice frenológico muito elevado de algumas pessoas, tá? Nós temos uma capacidade cognitiva não inferior aos melhores eruditos. Tá? E no meio cristão é que nós temos realmente as pessoas que entendem do assunto, do que é certo e do que é errado, do que existe e do que não existe, tá bom? Então, nada de fazer pouco caso da inteligência e da perspicácia do homem ou da mulher cristão. A reencarnação não existe, jamais existiu. Nas Escrituras ela não está presente, nunca esteve presente, e o que está presente é a contextualidade da obra redentora de Jesus, nas palavras de Jesus, na palavra dos apóstolos e dos profetas também, expelindo qualquer pressuposto de autorredenção, qualquer fantasia de vidas sucessivas, de salvação ou de reconciliação com Deus por meio de méritos humanos ou de um aprendizado sucessivo em vidas sucessivas. Isso não existe. Como eu disse, foi uma invenção do codificador, porque ele, não suportando as soberanias, porque, não sei se você sabe, todo homem iluminista não suporta os atos soberanos. Ele acha que tudo tem que vir do seu próprio entendimento, da sua própria lógica e de sua própria razão. E o codificador, além de não ser cristão, como eu disse, era humanista e iluminista. Ele estava extasiado com as especulações filosóficas da época. Ele estava extasiado, ele e outros homens, com descobertas científicas. Eles estavam lutando contra aquela opressão do clero apostólico romano, contra os governos aristocráticos. Então, esse sentimento de liberdade veio trazer uma autoconfiança que fez muita gente tropeçar.
principalmente nas coisas espirituais. E esse pressuposto da reencarnação foi introduzido, foi importado daquelas vertentes hindus, das vertentes budistas milenares, para tentar encobrir a retirada de Jesus como Senhor e soberano. Mas fica estranho, retirada de Jesus como Senhor e soberano? Quem é que fez isso? Jesus? Um anjo? Um profeta? Um apóstolo? Não. O próprio codificador achou-se no direito e na capacidade de destituir Jesus da sua condição de Senhor e soberano, que ele mesmo, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor. Pois bem, eu sou. Esse Senhor aí, no original grego, é Senhor e soberano, é o Kurios. Então, Jesus sempre foi, é e sempre será o Senhor e soberano. E pela sua condição de Senhor e soberano, é que ele nos trouxe a salvação, a redenção, pelos seus atos soberanos, como a remissão de nossos pecados, a nossa justificação, a nossa reconciliação com Deus, a concessão de vida eterna, a concessão do Espírito Santo. Mas o codificador não conseguia ficar de frente com nada que demonstrasse soberania. Não, soberania não. Humanismo. O homem pelo homem. Tudo tem que ser feito pelo homem em benefício do homem. O homem é responsável pelos seus fracassos e o homem é o único responsável pelos seus sucessos, até mesmo pela sua salvação. Aí foi então importado, o termo é esse mesmo, foi importado em às pressas o pressuposto das vidas sucessivas. Como eu disse, a contextualidade das Escrituras não permitem. E alguns textos, como esse que eu vou ler, já bastante conhecido, de Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, nós temos aqui a impossibilidade da reencarnação, a impossibilidade das vidas sucessivas, porque Hebreus 9, 27 e 28 falam de duas unicidades. A unicidade da vida, vindo depois disso o juízo, e a unicidade da obra redentora, perfeita e eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira unicidade está no versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí os adeptos do pressuposto reencarnatório diz que eles entendem de tudo sobre esse texto e que nós cristãos não entendemos que a carne morre, mas o espírito sobrevive. Nós sabemos que o espírito sobrevive, mas sobrevive para o juízo, como está no original grego, metá de rotoi crisis. Após esse evento, o julgamento. Após esse fato, o juízo. Então, nós sabemos que a carne apodrece e nós sabemos que o espírito sobrevive, mas o texto não diz, e em nenhuma parte das Escrituras, o espírito sobrevive e fica por aí vagabundando como se fosse um menino de rua. Eu me lembro da minha infância, que eu andava pelas ruas com os moleques, corria de um lado para o outro em total liberdade, uma liberdade que hoje as nossas crianças não têm, mas eu tinha. Mas o espírito nem essa liberdade tem. O espírito é levado pelos anjos. Todo homem, santo ou profano, bom ou mau, ao desencarnar, o seu espírito não tem soberania, nem tem livre-arbítrio sobre o seu destino.
ele é conduzido pelos anjos. Você pode ver nas parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, na parábola da rede, na parábola do joio e do trigo, que virão os anjos, os ceifeiros de Deus, e vão recolher os peixes bons e os peixes maus. Vão recolher o joio e o trigo. O trigo será recolhido ao celeiro pelos anjos, e o joio será queimado. Os peixes bons serão recolhidos, e os peixes ruins serão lançados fora. Existe juízo. Jesus diz que existe juízo. E quem é efetor desse juízo não é o espírito desencarnado na sua sabedoria ou na sua pressuposta liberdade e autossuficiência. Não. São os anjos que fazem isso. No Evangelho de Lucas, numa parábola que os reencarnacionistas detestam, Lucas capítulo 16, na parábola do rico e do mendigo, temos no versículo 22, e aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no versículo 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Uma vez levados, conduzidos soberanamente aos seus locais de destino pelos anjos, os espíritos das pessoas vão ficar nesse local de destino, esperando o juízo final, o juízo final que Jesus determinará, como está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. E Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o julgamento. Então nós sabemos que o Espírito sobrevive para o juízo, rutós crisis. Então, já vimos a primeira unicidade, a unicidade da vida no versículo. Agora a segunda unicidade, que eu estava esquecendo. Agora a unicidade da obra redentora expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem duvida da obra redentora expiatória de Jesus, consulte o que Jesus diz, é uma oferta minha e é um desafio meu, para consultar o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 52 a 54, e o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 23. Três passagens em que Jesus, com as suas próprias palavras, mostra que ele vai ser preso, morto e ressurreto ao terceiro dia, e que tudo isso vai acontecer segundo a sua soberana vontade, porque ele vai entregar a sua vida, e o Pai o ama por causa disso, porque ele concede a sua vida e volta a retomá-la, morte e ressurreição. Quem não conseguir nesses três textos pode procurar nos apóstolos, nas cartas e nas epístolas, mas é impossível que uma pessoa de mediana compreensão não consiga, nesses textos que eu dei, compreender a entrega voluntária, a entrega vicária em amor ágape de nosso Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Por isso, a reencarnação, ela, no caso, agride a obra redentora de Jesus. E é por isso que nós cristãos falamos sempre na obra redentora, sempre que há
uma publicação qualquer de pressuposto de vidas sucessivas. Nós não queremos que pessoas ingênuas sejam enganadas pelo pressuposto da reencarnação, tá? Porque é negar a essas pessoas a oportunidade delas serem cristãs. É criar um pseudo-cristianismo que veio, na verdade, da mente de um homem humanista e antissoberano. Sim, o codificador era essencialmente humanista secular e antissoberano. Vamos então ao que diz o versículo 28. Assim também Cristo, assim também o quê? Assim também como o homem morre uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também uma única vez, aí vem a segunda unicidade. Tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Se ele tira o pecado de muitos que aceitam a sua obra redentora, não há pecado para ser expiado. Aparecerá a segunda vez sem pecado, isso na sua vinda, aos que o aguardam para a salvação. Muito bem, então nós vemos que Hebreus 9, 27 e 28, que até os próprios reencarnacionistas querem começar a trabalhar o texto que lhes é oposto, mas nós estamos atentos, tá? É justamente Hebreus 9, 27 e 28 o texto que fala contra o pressuposto de vidas sucessivas, porque afirma a unicidade da vida, a unicidade do nascimento, da vida e da morte. O espírito sobrevive para o juízo. Eu vou repetir: o espírito sobrevive para o juízo, como está no original grego, metaderutoi crisis. Depois desse evento, o juízo, depois desse fato, o julgamento. Então não adianta insistir que o espírito sobrevive, ele não tem autonomia, ele não tem liberdade. Esse é um pressuposto, é uma fantasia espiritualista. Nós cristãos sabemos, nós homens conhecedores da obra redentora de Jesus, conhecedores do Evangelho, afirmamos isso publicamente. O espírito não tem autonomia. Quando ele desencarna, ele vai ser conduzido pelos anjos ao seu local de destino. Arbítrio existe sim aqui nessa vida para aceitar a obra redentora de Jesus ou negar a sua obra redentora. E uma das maneiras mais comuns das pessoas negarem a obra perfeita, vicária e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo é crendo no pressuposto da reencarnação. O pressuposto da reencarnação é uma pecinha que vem em um cordel de outras coisas. Todo reencarnacionista não crê no caráter infalível das Escrituras Sagradas, não acredita na redenção, não acredita na anulação de nossos pecados, não acredita na justificação, não acredita no senhorio e na soberania de Jesus, não acredita na concessão do Espírito Santo. Vai acreditar em quê? Então, o problema da reencarnação é apenas que ela é uma peça que faz parte de um cordel de negações de princípios cristãos, estabelecidos por Deus em Cristo. Não foi estabelecido pelos homens cristãos, não. Todo esse cordel de erros são erros contra princípios escriturísticos estabelecidos por Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, e
é anunciado pelo próprio Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos. O pressuposto da reencarnação agride a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os reencarnacionistas tragam sobre si o ônus dessa responsabilidade. Porque, como eles defendem uma coisa que não existe, nós defendemos aquilo que é preconizado por Jesus e pelos apóstolos nas Escrituras Sagradas. Direitos de um, direitos de outro, nós cristãos estamos aqui para mantermos a integridade da nossa fé cristã. Publicamente nós fazemos isso, se for preciso, e nós temos muito mais elementos do que esses que foram apresentados para mostrar que a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo existe, mas o pressuposto de vidas sucessivas não passa de um pressuposto. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom discernimento em nome de Jesus.